uma felicidade construída das cinzas da tragédia. Mas para as pessoas que passaram pelas profundezas da dor e do tormento, essa pequena paz frágil também foi um grande presente da vida. Eles continuarão a trilhar esse caminho juntos, carregando o fardo do pecado e da perda sobre os ombros, mas também carregando em seus corações a esperança que leva o nome da criança. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você, enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir. A história de vida de hoje, você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Irmã Mais Nova da Minha Esposa. O som de fogos de artifício finalmente parou, deixando no espaço um cheiro ardente de louvor e pedaços de papel rosa espalhados por todo o pátio de tijolos. O casamento de Vinícius e Karina finalmente acabou. Vinícius, 32 anos, um homem de ombros largos, costas compridas, pele escura do orvalho e do vento nos campos, olhava para sua nova esposa com uma felicidade indescritível. Karina é linda, a beleza salgada de uma garota da aldeia, com olhos sorridentes e cabelos pretos grossos em um coque alto na nuca. Ela estava ocupada andando por aí limpando. Sua boca estava sorrindo, mas suas mãos não estavam descansando. Olhando para sua esposa, Vinícius viu que sua vida a partir de agora era considerada como tendo um lugar e foi realizada. A cena de voltar para a casa do trabalho com apenas 4 paredes solitárias, a refeição sozinha que não pode ser engolida, recuou para o passado. Mas, no meio do ambiente alegre e calmo de uma nova família, há uma presença que faz o coração de Vinícius, por vezes, ondular nas ondas subterrâneas difíceis de nomear. É Josiane, irmã adotiva de Karina. Josiane tinha acabado de ser reprovada nos exames da faculdade. Meus pais no interior me amam, mas também querem que eu tenha um lugar decente para estudar e fazer o exame novamente no próximo ano. A casa de Vinícius ficava bem perto do centro da cidade de Oxena, conveniente para estudar para os exames. Então, depois de discutir e calcular, marido e mulher concordaram em deixar Josiane morar com eles por conveniência. Karina ficou feliz em aparecer, tendo sua irmã com ela. A casa estava mais divertida, e as irmãs sussurraram no início da noite estavam menos tristes. Vinícius não pensou em nada no começo. A casa acrescentou mais pessoas, mais tigelas e pauzinhos, nada grande. Ele vê Josiane como sua própria irmã, uma criança que acaba de sair dos braços dos pais, precisando de proteção. A casa de Vinícius e sua esposa era originalmente uma casa de 3 compartimentos no 4º andar deixada por seus pais. A sala do meio é onde estão localizados o altar ancestral e a mesa de recepção e cadeiras. Nas 2 salas laterais, ele e sua esposa montaram uma cama de casamento recém-congelada, pintada com batom dourado. E uma sala está vazia, anteriormente usada para armazenar arroz e implementos agrícolas. Agora que Josiane viera para ficar, Vinícius limpara o quarto, colocando-o em uma cama de madeira de solteiro e uma pequena escrivaninha. As 2 câmaras são separadas apenas por uma fina parede de cal, tão fina que você pode ouvir a respiração da outra pessoa à noite. Essa proximidade inesperada foi apenas um pequeno detalhe no início,
mas depois se tornou a fonte de muitos tormentos e fins. Nos primeiros dias, a vida era muito calma. De manhã, Vinícius ia para o campo trabalhar. Carina ficava em casa para comer e limpar, e Josiane roubava livros para ir à escola do distrito. A atmosfera na casa é sempre feliz. Josiane é uma garota vivaz, falante e sorridente. A juventude e a clareza da garota de 18 anos são como uma brisa fresca soprando na casa onde há apenas 2 marido e mulher, às vezes tímidos e quietos. Josiane costuma contar a seus irmãos e irmãs sobre a escola e os amigos. Cada vez, Vinícius apenas sentava e ouvia, sua boca sorrindo, e ocasionalmente olhava para sua cunhada. Josiane é linda, uma beleza pura de um botão de flor prestes a desabrochar. Tem olhos grandes e negros, sempre olhando para a vida atordoada. A pele é rosa e branca, lisa, diferente da pele bronzeada de sua irmã. Talvez seja porque eu não tenho que ser exposto à chuva e ao sol no campo como Carina. Toda vez que Josiane sorria, suas covinhas pareciam extraordinariamente graciosas. Vinícius disse a si mesmo: sua cunhada também era seu irmão. E ele tratou Josiane muito bem, como um cunhado. Ele sempre me pergunta sobre minha educação. Às vezes me dá mesada e me compra alguns pequenos presentes. Josiane também gosta muito do cunhado. Aos seus olhos, Vinícius era um homem teimoso, quieto, mas gentil e confiável. Ele era completamente diferente dos meninos adolescentes da classe extra, sempre provocando e dizendo piadas. A vida de casados de Vinícius e Carina, na superfície, parece feliz. O jovem casal é recém-casado, entrelaçado, mas apenas um insider como Vinícius entende. Há coisas que não podem ser ditas. Carina é uma esposa boa, segura e filial. Ela cuidava dele em cada pedacinho, desde as refeições até o sono. Mas quando se tratava de roupa de cama, ela era bastante tímida e tímida. Talvez por terem sido ensinados da maneira antiga, eles consideraram algo vergonhoso, apenas uma obrigação de manter a raça. Toda vez que ela estava perto, muitas vezes ficava parada, não importa o que ele quisesse fazer. Essa renúncia de sua esposa às vezes faz com que Vinícius se sinta desapontado. Ele é um homem que está em sua idade mais forte. Seu desejo não é apenas físico, mas também emocional. Uma resposta calorosa de seu parceiro. Mas essas coisas ele não encontrou em Carina. Ele amava sua esposa, então não se atreveu a pedir muito. Só tinha medo de assustá-la. Ele se consolou. Mas gradualmente, o marido e a esposa que viveram juntos por muito tempo se entenderão melhor. Mas a chegada de Josiane inadvertidamente esculpiu o vazio no coração de Vinícius. Josiane é inocente e despreocupada. Aquele jovem de 18 anos, cheio de resina viva, se reflete em cada gesto e ação. No verão é quente. Em casa, Josiane geralmente usa apenas roupas frágeis e legais. Tops de 2 alças, shorts minúsculos, exibindo suas pernas esbeltas e pele clara. Vinícius é um homem. Não importa o quanto ele tente manter seu coração puro, ele não pode deixar de olhar para ele de vez em quando. Ele sentiu que sua garganta estava seca e teve que se apressar, repreendendo-se em seu coração por ser um bastardo, um manipulador de feras. Como ele poderia ter pensamentos tão pecaminosos com sua cunhada? Uma criança que vale a idade de sua idade e a idade de seu neto. Então, colisões acidentais começaram a aparecer, cada vez mais. A casa é estreita. Entrar e sair é difícil evitar encontros. Uma vez, Josiane estava parada no poço lavando o cabelo, seus longos cabelos negros soltos, a espuma de sabão branca. Ela usava uma regata fina, e a água fazia a camisa grudar em seu corpo, revelando as curvas imaturas, mas encantadoras de uma jovem. Vinícius voltou do campo, passou e de repente viu aquela cena. Seu coração pareceu pular uma batida. Ele ficou atordoado, os olhos grudados nas costas dela e na cintura fina. Josiane não sabia, ainda absorta em dar descarga na água. O cheiro de shampoo com aroma de toranja
e o cheiro de palha levemente ao vento, misturado com o cheiro de carne de menina, fez a mente de Vinícius girar. Ele entrou apressadamente na casa, com o coração batendo forte no peito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A imagem das costas nuas de Josiane o assombra. Ele se virou para abraçar sua esposa, tentando encontrar alívio, mas apenas a imagem de outra filha apareceu em sua mente. A vida continua e continua na luta de Vinícius. Durante o dia, ele tenta parecer normal, ainda um cunhado exemplar, um bom marido. Mas à noite, quando ele foi deixado sozinho para enfrentar a escuridão, pensamentos pecaminosos surgiram, atormentando-o. Ele estava com medo de si mesmo. Ele estava com medo de que um dia ele não seria capaz de controlar a besta que estava gritando em seu coração. Tentei evitar mais Josiane, cada vez menos para falar com ela, mas quanto mais tentava evitá-la, mais atraído ficava. Seus olhos continuavam inconscientemente procurando por sua sombra. Toda vez que ouço você rindo, sua voz chamando cunhado, meu coração palpita com um sentimento que é doce e amargo. Josiane também parece sentir a mudança de seu cunhado. Vejo que você fala menos, ou me olha com um olhar estranho e incompreensível. Às vezes, eu o pegava espiando para mim e depois me afastava apressadamente. Como uma adolescente sensível, Josiane também tem vibrações vagas. Sinto que meu coração bate mais rápido toda vez que estou perto do meu cunhado. Gosto da sensação de ser cuidada e cuidada por você, mas também estou com medo. Eu sei que é meu cunhado, marido da minha irmã. Essa relação é errada, incesto. Tentei dissipar esses pensamentos, dizendo a mim mesmo que só o via como um irmão. Mas o coração alguma vez ouve a razão? Então, em uma tarde quente de verão, Karina teve que ir à igreja em outra área para estudar por alguns dias. Em casa, apenas Vinícius e Josiane permaneceram. O ar na casa, de repente, se tornou sufocante e incomum. O silêncio prevaleceu, apenas o som das cigarras cantando no jardim. Vinícius tropeçou em campo, consertando a enxada, tentando encontrar algo para deixar sua mente menos vagando. Josiane estava em casa, sentada em sua mesa, mas não conseguia se concentrar. Continuei espiando as costas nuas, musculosas e suadas do meu cunhado. Senti que meu rosto estava queimando. Meu coração batia descontroladamente. Naquela tarde, os dois irmãos comeram em silêncio. Ninguém disse uma palavra a ninguém. A refeição nunca se tornou tão difícil de engolir. Depois de comer, Vinícius saiu para achar a varanda em uma rede para se deitar, fingindo estar dormindo. Josiane terminou de limpar e foi para o quarto. Eu não conseguia dormir, apenas rolando para a frente e para trás na cama pequena. Ouvi a respiração constante do meu cunhado na varanda. De repente, tive um pensamento maluco. Queria correr para lá, deitar no meu colo, ser abraçada e acariciada por ele. Fiquei surpreso com meus próprios pensamentos. Você é uma filha mimada, um goblin que quer arruinar a felicidade de sua irmã. Ela estava de bruços no travesseiro. As lágrimas começaram a fluir. Vinícius também não dormiu. Ele fechou os olhos, mas sua mente estava extraordinariamente clara. Ele ouviu o farfalhar de Josiane na câmara. Posso imaginá-lo deitado lá com um corpo jovem e encantador. Um fogo de luxúria queimava nele, queimando suas entranhas. Ele mordeu o lábio a ponto de sangrar para se impedir de fazer qualquer coisa estúpida. Ele sabia que, enquanto atravessasse o limiar, tudo seria irrecuperável. A linha entre a tentação e o pecado é muito tênue. Sou um homem casado, meu cunhado. Ele não podia trair sua esposa. Ele não podia machucar uma garota inocente como Josiane. Ele teve que parar antes que fosse tarde demais. Mas que tipo de azar causou isso? De repente choveu naquela tarde. As chuvas de verão vêm rápida e violentamente. O vento soprava todas as vezes, chicoteava os galhos contra o telhado com dentes crepitantes e trovões e relâmpagos brilhavam. De repente, toda a vizinhança perdeu energia.
tudo mergulhou na escuridão. Apenas um relâmpago ocasional cortou o céu, iluminando a paisagem por um momento. Josiane, que tinha medo de trovões, gritou e correu para fora da sala, em busca de proteção. No escuro, tropecei em algo e caí. Vinícius estava sentado no meio da casa e, quando ouviu o choro de Josiane, levantou-se apressadamente. Josiane, você está bem? Você caiu? A voz de Josiane tremia, misturada com soluços. Vinícius tateou na escuridão, caminhando em direção à voz de Josiane. Ele não viu nada. Ele só podia estender a mão e tatear. Sua mão tocou algo macio, quente. Ele percebeu que era o braço de Josiane. Ele agarrou minha mão e me puxou para cima. Levante-se. Dói em algum lugar? Estou bem, murmurou Josiane. Neste momento, outro relâmpago brilhou. Naquele breve momento, Vinícius viu Josiane parada bem na frente dele. Meu cabelo estava bagunçado, minha camisa estava esfarrapada, e por medo, eu estava aninhada perto de você. Seu hálito quente atingiu meu pescoço. O cheiro familiar de uma garota atingiu seu nariz novamente, atordoou-o. Senti cada curva suave de seu corpo, pressionando contra meu peito sólido. Seu coração batia como se ele quisesse pular do peito. A besta nele mais uma vez se ergueu, mais forte do que nunca. Eu esqueci quem eu era, eu esqueci quem você era. Em minha mente, neste momento, há apenas um desejo: segurá-lo em meus braços, possuí-lo. Ele lentamente levantou a mão, passou o braço em volta da cintura de Josiane, puxando-a para mais perto. Josiane não resistiu. Ela tremeu, mas não me afastou. Talvez o medo do trovão tenha me feito perder a razão, ou talvez, no fundo, eu também esteja ansioso por isso. As mãos de Vinícius começaram a ficar inquietas. Ele subiu lentamente pelas costas, sentindo a suavidade da pele através da pelagem fina. Sua respiração tornou-se urgente. Ele se abaixou, procurando por seus lábios na escuridão. Seus lábios tocaram algo macio, doce. Eu sei que são seus lábios. Ele o devorou e se apropriou, como um homem faminto de longa data. Josiane ficou um pouco surpresa no início, mas depois ela gradualmente respondeu ao beijo dele de uma maneira estranha e inocente. Eu nunca beijei ninguém. Este é o meu primeiro beijo. E não esteja brincando, dei ao meu cunhado. Mas neste momento, eu não conseguia mais pensar em nada. Minha mente estava em branco. Eu só sei como abraçá-lo com força, deixá-lo liderar. Senti uma corrente elétrica escorrendo pela minha espinha, uma sensação de medo e nojo, uma sensação que nunca havia experimentado. A noite e a chuva são como cúmplices que escondem o pecado. O som da chuva caindo na varanda parecia abafar o som da respiração pesada. O gemido de duas pessoas enroladas uma na outra na escuridão. Vinícius pegou Josiane e tateou em direção ao seu quarto. Eu coloquei você na cama nupcial minha e de Karina. Tomei a iniciativa de rastejar para descobrir meu jovem corpo branco, cheio de ignorância. No escuro, as roupas em seus corpos foram gradualmente jogadas no chão. Os dois corpos nus se envolveram como um par de enguias no campo, fundindo-se em um. Vinícius é como uma fera selvagem, atacada e apaixonada. Ele derramou toda a repressão e saudade que vinha acontecendo no corpo jovem de Josiane, com o som de carne e sangue se chocando. Josiane estava com dor, mas também havia uma estranha sensação de prazer rastejando por seu corpo. Ela mordeu o lábio com força para não chorar. Eu sei que, a partir deste momento, minha vida tomou uma direção diferente, cheia de culpa e lágrimas. Eu não sou mais a pura e inocente Josiane. Eu me tornei a terceira pessoa, um criminoso que destrói a felicidade da minha própria irmã. A chuva finalmente parou e a escuridão se dissipou gradualmente. O luar espreitava por trás das nuvens, brilhando uma luz prateada na sala. Vinícius estava deitado ali, ofegante. Ao lado dele, Josiane estava imóvel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ambos ficaram em silêncio.
Ninguém disse uma palavra a ninguém. O silêncio agora era ainda mais aterrorizante do que o trovão lá fora. É o silêncio do pecado, da vergonha, da estagnação. Vinícius olhou para Josiane, e ao luar, seu corpo parecia tão bonito quanto uma estátua esculpida em jade. Mas em seu coração, neste momento, não era mais um desejo, mas uma culpa extrema. O que você fez? Ele arruinou a vida de uma garotinha. Traiu a esposa que o amava muito. Você é um bastardo, um demônio disfarçado de humano. Ele queria pedir desculpas, mas sua garganta engasgou, incapaz de pronunciar uma palavra. Josiane não disse nada. Ela apenas ficou deitada, chorando. Chorei por minha estupidez. Chorei por meu primeiro amor injusto. Chorei pelo futuro sombrio pela frente. Não sei o que o amanhã trará. Como vou enfrentar minha irmã? Como você enfrentará seus pais e todos? Sinto-me enojado comigo mesmo. Naquela noite, nenhum deles dormiu. Eles apenas ficaram lá, cada um seguindo sua própria linha de pensamento. Mas todos compartilhavam os mesmos sentimentos de culpa e desespero. Vinícius sabe que seu relacionamento com Josiane nunca mais será o mesmo. Entre eles havia um segredo de culpa que os assombraria pelo resto de suas vidas. Aquela fatídica noite chuvosa os empurrou para um caminho sem saída, um atoleiro de pecado e luxúria que, quanto mais lutavam, mais fundo afundavam. Vinícius não sabia o que fazer. Ele apenas sentia um vazio assustador. Ele cruzou a linha, cometeu um erro irreparável. Ele olhou para sua cunhada deitada ao lado dele, seu corpo imaturo tremendo de tanto chorar. E ele sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Os dias que virão serão dias de viver com medo, confusão e tormento. Ele havia destruído a felicidade que tinha com suas próprias mãos. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol do novo dia brilharam pela fresta da porta, Vinícius saiu silenciosamente da cama. Ele não se atreveu a olhar para o rosto de Josiane, vestiu apressadamente suas roupas e saiu. Josiane sentou-se também, e ela olhou para a mancha de sangue carmesim nos lençóis brancos puros, e lágrimas brotaram em seus olhos. Eu arrumei tudo apressadamente, tentando apagar todos os vestígios do pecado da noite anterior, mas eu sei, há manchas que nunca podem ser lavadas. Quando Karina voltou, a atmosfera na casa ainda parecia normal. Vinícius e Josiane tentaram desempenhar seus papéis, mas havia algo diferente em seus olhos, olhando um para o outro. A evitação, a confusão e a medo. Karina, com a sensibilidade de uma mulher, também sentiu vagamente essa mudança. Ela viu que seu marido era mais contemplativo, menos falante. Ela viu que sua irmã estava muitas vezes triste ou assustada, mas não conseguia pensar em um motivo. Ela apenas pensou que era simplesmente porque ela estava fora por alguns dias. Então seu marido e sua irmã estavam em casa, e havia algo infeliz um com o outro. Ela também brincou descuidadamente. Vamos, qual é o problema com os dois irmãos que vocês são tão pesados um com o outro? O irmão Vinícius intimidou Josiane, não foi? Toda vez que ouvia sua esposa dizer isso, o coração de Vinícius parecia ser estrangulado por alguém. Ele só conseguia rir ironicamente, e Josiane abaixou o rosto, sem ousar olhar diretamente nos olhos de sua irmã. Sinto que não sou digno de seu amor e confiança. Eu sou uma cobra venenosa que mordeu meu adotante. Mas o que quer que venha, virá, e a agulha na embalagem por muito tempo também deve se destacar. Depois daquela noite fatídica, Vinícius e Josiane tentaram manter distância um do outro. Mas o fogo da luxúria, uma vez aceso, é difícil de extinguir. Eles são como dois corpos queimados, sabendo que mergulhar no fogo é a morte, mas ainda incapaz de resistir à sua atração. Quando Karina estava longe de casa, eles correram um para o outro como dois loucos. Eles vieram um ao outro não por amor, mas por luxúria, porque queriam preencher a culpa em seus corações. Eles sabem que estão errados, mas não podem parar. Toda vez que se aproximam, sentem nojo de si mesmos.
Esse relacionamento desajeitado e pecaminoso os transformou em outros seres humanos, vivendo em confusão e medo. Vinícius começou a ficar irritado ou bebia. Ele bebia para esquecer seus pecados, mas quanto mais bebia, mais acordado e atormentado ficava. Ele olhou para Karina, sua esposa gentil, e seu coração doía como um corte. Ele a ajudou, trouxe-lhe muita dor. Ele não se atreveu a imaginar como ela entraria em colapso no dia em que descobrisse a verdade. Quanto a Josiane, ela está ficando mais magra e pálida. Ela não é mais a pequena e inocente Josiane, que ama a vida todos os dias. Seus olhos estão sempre sombrios, contendo uma tristeza indescritível. Eu negligenciei meus estudos, o dia todo eu apenas me tranquei no meu quarto. Eu vivo como uma sombra em minha própria casa. Eu amo e odeio Vinícius ao mesmo tempo. Eu amo a sensação de estar com você, ser abraçado e protegido por você. Mas eu também te odeio. Te odeio por me roubar minha inocência, por me empurrar para esse caminho do pecado. E, acima de tudo, eu me odeio. Esse relacionamento cruel de 3 vias continuou em segredo, no tormento e sofrimento de todas as 3 pessoas. Karina, por mais despreocupada que seja, gradualmente percebe as anormalidades. Ela viu os olhares sorrateiros que seu marido e irmã trocaram um pelo outro. Ela viu os gestos excessivos de preocupação do marido com a irmã. Ela começou a duvidar. Uma vaga, mas crescente, suspeita cresceu em seu coração. Ela não se atreveu a acreditar em seus pensamentos, porque era muito terrível, muito cruel. Ela se tranquilizou, talvez por ser muito sensível. Ela já havia pensado muito. Meu marido é um bom homem, minha irmã é uma boa criança. Eles não podem fazer essa coisa chocante. Mas então, um dia, a dura verdade também foi exposta. Uma tarde, Karina disse ao marido que estava indo ao templo para ajudar as irmãs a comprar algumas coisas, e demorou a noite para voltar. Mas devido a um trabalho inesperado, ela voltou para casa mais cedo do que o planejado. Assim que ela entrou no portão, ela ouviu sons estranhos vindos de seu quarto. Era o gemido, a respiração pesada de um homem e uma mulher. O coração de Karina pareceu parar de bater. Ela se aproximou da janela, abriu os olhos e olhou para dentro. A cena à sua frente a fez ficar parada. Seu marido, o homem que ela amava e confiava muito, estava envolvendo a terra sob sua irmã, a quem ela considerava sua carne e sangue, em seu próprio leito nupcial. O céu e a terra pareciam desabar aos pés de Karina. Ela não podia mais acreditar em seus olhos. Suas mãos tremiam, seus olhos se iluminavam. Ela queria gritar, ela queria correr e separar aquelas 2 pessoas, mas sua garganta era como ser estrangulada por alguém, incapaz de pronunciar uma palavra. Suas pernas estavam fracas e ela caiu de joelhos e desmaiou. Enquanto Vinícius e Josiane estavam absortos na folia, de repente, ouviram um barulho alto no quintal. Os 2 se assustaram e se soltaram apressadamente. Vinícius se vestiu apressadamente e correu para fora para ver o que estava errado. Ele viu Karina deitada inconsciente no chão, entrou em pânico e carregou apressadamente sua esposa para dentro de casa. Josiane também se vestiu apressadamente e correu atrás dela. Vendo sua irmã deitada ali, com as sobrancelhas pálidas, Josiane ficou terrivelmente assustada. Eu sei que acabou. O segredo do meu pecado e meu cunhado foi exposto. Karina acordou no hospital. A primeira pessoa que viu foi Vinícius, sentado ao lado da cama, com as sobrancelhas emaciadas, a barba desgrenhada. Ela olhou para ele com um olhar estranho, de ódio. Ela não disse nada, apenas virou o rosto para a parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vinícius sabia que a havia perdido para sempre. Ele havia matado o amor deles com as próprias mãos. Os dias que se seguiram foram dias de vida no inferno para os 3. Karina não disse não. Ela silenciosamente arrumou suas roupas e partiu para a casa de sua avó. Ela não chorou,
Não xingou, não fez barulho. Seu silêncio era mais aterrorizante do que 1000 palavras. Era como uma faca cortada profundamente no coração de Vinícius. Ele sabia que ela estava muito infeliz, muito desapontada com ele. Ele a transformou de uma mulher feliz em uma mulher lamentável. Josiane também foi chamada para casa por seus pais. Ela não se atreveu a olhar para o rosto de ninguém. Ela só podia chorar e se desculpar. Seu pai, um homem gentil e teimoso, não pôde deixar de dar um tapa nela com um tapa de fogo. Você é um bastardo sem educação. Você humilhou toda essa família. Como posso dar à luz uma filha como você? Sua mãe só conseguia segurar o rosto e chorar, e sua dor era ainda maior. Um lado é a filha, o outro lado é o genro. O que você sabe o que fazer? A história dele se espalhou rapidamente por toda a aldeia abaixo. As pessoas sussurravam e falavam. Eles olharam para a família de Carina com olhos desdenhosos e baratos. Eles chamaram Josiane, a raposa, aquela que roubou o marido de sua irmã. Eles chamaram Vinícius de perdedor, um incesto. A família de Carina, de uma família abastada, de repente se tornou motivo de chacota para o mundo. Eles não se atrevem a sair de casa. Não se atrevem a enfrentar ninguém. Vinícius vivia na solidão e no tormento. Não se atreveu a ir à casa da avó para se desculpar com a esposa e a família. Ele sabia que todas as desculpas não tinham sentido agora. Ele só sabe como recorrer ao álcool para aliviar sua dor. Ele bebeu bêbado e chorou novamente, culpando-se novamente. Ele sente falta de Carina, lembra dos dias felizes do casal. Ele sente falta de Josiane, lembra os momentos de falta de jeito, pecado, mas também cheio de paixão. Ele havia perdido tudo. Ele foi deixado sozinho com uma casa fria e um coração partido. Uma noite, depois de ficar bêbado, Vinícius vagou até a margem do rio. Ele olhou para a água, flutuando, e seu coração estava vazio. Ele pensou na morte. Talvez só a morte pudesse libertá-lo dessa dor e tormento. Ele lentamente entrou na água, deixando a água fria abraçar seu corpo. Vinícius sabia que não podia ficar mais, então ele se levantou e arrastou seus passos pesados para longe. Seu coração estava partido. Ele foi rejeitado duramente. Ele percebeu que o perdão era um luxo demais para ele. Ele havia batido a porta para sua felicidade sozinho. Ele voltou para a casa fria e encontrou a garrafa de vinho novamente. Ele bebeu até ficar bêbado. Desabou no chão. Em sua embriaguez, ele murmurou o nome de Carina, mas sua resposta foi apenas o silêncio das 4 paredes. Eu perdi tudo, eu não tenho nada. Enquanto isso, na casa de sua avó, Carina estava sentada perto da janela, suas mãos inconscientemente esfregando seu estômago. Ela tinha ouvido toda a conversa do lado de fora do portão. Ela sabia que Vinícius havia chegado, e seu coração ondulou com emoções misturadas, tanto raiva quanto tristeza. Ela o odiava, mas não podia negar que ainda o amava. Amor e ódio continuavam rasgando seu coração. Ela não sabia o que fazer. Ela olhou para fora. O céu estava cinza e sombrio, como seu próprio alma e humor neste momento. Uma garoa começou a cair, e as gotas de chuva estavam tão frias quanto as lágrimas dos céus lamentando seu destino. Na sala ao lado, Josiane também ouviu a voz de Vinícius. Meu coração palpita. Eu quero acabar. Eu quero ver você. Mas não posso. Eu só conseguia ficar atrás da porta, ouvindo a súplica do meu irmão, a repreensão do meu pai. Cada palavra era como uma faca no meu coração. Você é a fonte de todos os pecados. Foi você quem empurrou todos para essa tragédia. Eu não sinto que vale a pena viver mais. Naquela noite, depois que todos adormeceram, Josiane foi silenciosamente para os fundos da casa. Eu vi a corda que meu pai usava para amarrar o búfalo. Peguei-o e caminhei em direção à base da árvore estelar no final do jardim. Subi na árvore, amarrei uma ponta da corda ao galho e amarrei um laço na outra extremidade. Eu fiquei lá, olhando para minha casa pela última vez. Minhas lágrimas escorreram. Ela murmurou: Paz, Carina,
Me desculpe. Aqui está. Fui espiar meus erros. Espero que, na próxima vida, você não seja mais uma criança ou um irmão pecador assim. Dizendo isso, coloquei meu pescoço no laço, fechei os olhos e pulei. A corda apertou em volta de seu pescoço, cortando sua respiração. Seu corpo imaturo se esticou por um momento e depois amoleceu, suspenso no ar. O luar prateado brilhou, iluminando seu lamentável rosto roxo. O vento noturno soprou, fazendo seu corpo balançar levemente como uma folha saindo de um galho. Na manhã seguinte, a mãe de Karina foi ao jardim colher legumes. Ela ficou horrorizada quando descobriu a cena. Ela soltou um grito abafado e desmaiou. Toda a família acabou. O pai de Karina estava morto. Ele não podia acreditar em seus olhos. A filha que ele tanto amava, não importa o quão zangado ele estivesse, agora era um cadáver sem vida. Karina também saiu correndo. Vendo sua irmã pendurada nos galhos, ela também não conseguiu conter as lágrimas. O ódio nela desapareceu de repente, deixando apenas pena e dor. Afinal, era sua irmã biológica. A morte de Josiane foi um grande choque para ambas as famílias e para toda a aldeia. As pessoas não desprezam mais e desprezam a família de Karina. Em vez disso, há simpatia e pena. Eles sentiram pena de uma jovem tola que teve que pagar por seu erro com sua vida. Eles têm pena de uma família pacífica repentinamente destruída pela tragédia. Vinícius soube que Josiane havia morrido e enlouqueceu. Ele correu para a casa da avó de Karina, chorando amargamente. Ele bateu a cabeça no toco da árvore estelar, onde Josiane havia cometido suicídio. Eu quero morrer com você. Ele presumiu que foi ele quem matou Josiane. Se você não tivesse me seduzido, não tivesse me empurrado para o caminho do pecado, eu não teria morrido tão injustamente. Todo mundo teve que trabalhar muito para tirá-lo de lá. O funeral de Josiane foi realizado em uma atmosfera triste e sombria. Karina também estava presente. Ela ficou ali, olhando silenciosamente para a foto da irmã, seu rosto inocente e puro na fotografia, como se a estivesse culpando. Ela se perguntou se havia uma parte de sua culpa na morte de Josiane. Se ela não tivesse sido tão cruel, não tivesse rasgado minha carta, não tivesse dito palavras de amor, eu provavelmente não teria procurado a morte. O arrependimento começou a se infiltrar em seu coração. Ela chorou, lágrimas rolando pelo rosto. Após o funeral de Josiane, a tragédia parecia estar longe de terminar. Está apenas começando um capítulo novo, mais doloroso e torturante. A morte de Josiane foi como um fantasma, assombrando todos os sobreviventes. Tornou-se uma cicatriz que nunca cicatrizou em seus corações. Vinícius estava profundamente viciado, lutando para fingir ser um fantasma. Ele não tem mais entusiasmo pela vida. Karina abraçou sua barriga de grávida, vivendo em tormento e arrependimento. Ela não sabe para onde seu futuro e seu filho irão. Josiane foi confinada em casa por seus pais e não teve permissão para sair pelo portão. Minha pequena cela agora é como uma prisão. Eu vivo no afastamento de meus próprios entes queridos. Meu pai não se preocupou em olhar para o meu rosto desde o dia em que aconteceu, não disse meia palavra para mim. Minha mãe só chora e suspira o dia todo. Irmã Karina me trata como o ar, passando por mim como uma sombra invisível. Eu sei que mereço isso. Cometi um pecado imperdoável. Você destruiu a felicidade de sua irmã. Desonrou toda a família. Eu sou uma criança não filiada, um irmão pecador. Eu era magro para ver. Meu rosto era bonito, rechonchudo todos os dias. Agora havia apenas pele coberta de ossos, pálida e amarela. Olhos grandes e negros, sempre atordoados, agora sempre sombrios e afundados. Eu não sou mais a pequena Josiane inocente e amante da vida. Você se tornou uma sombra de fingimento, vivendo como se estivesse morto. Todas as noites eu tenho pesadelos.
Sonhei que Karina me olhou com olhos odiosos e depois me esfaqueou no peito com uma faca. Acordei assustado, encharcado de suor, e meu coração batia forte. Tenho medo do escuro, tenho medo do silêncio e tenho medo de mim mesmo. Muitas vezes quero olhar para a morte para escapar, mas não tenho coragem de fazê-lo. Tenho medo de morrer, mas viver assim é mais doloroso do que morrer. Escrevi uma carta para Karina na qual contei tudo. Peguei todos os meus pecados e implorei perdão. Pedi à minha mãe que me desse. Mas quando sua mãe tinha acabado de trazer a carta, Karina a agarrou, rasgando Vinícius em pedaços, sem nem mesmo ler uma palavra. De agora em diante, nunca mais mencione o nome dele na minha frente. Eu não tenho uma irmã como ele. As palavras de Karina foram como um golpe final que cortou o frágil fio de esperança no coração de Josiane. Eu sei que minha irmã nunca vai me perdoar. Sua irmandade foi para sempre irreparável. Estou desesperado. Certa manhã, Karina sentiu-se desconfortável e enjoada. Ela pensou que estava resfriada, mas então sua mãe, uma mulher que havia passado por isso, olhou para as expressões de sua filha e adivinhou algo. Ela apressadamente fez com que a filha tentasse, e o resultado foi exatamente o que ela pensava. Karina estava grávida. A notícia foi como um trovão nos ouvidos de Karina. Ela estava grávida, carregava o sangue de Vinícius, do homem que a traiu. Ela não sabia se deveria estar feliz ou triste. Este bebê é a cristalização do amor do casal nos dias felizes, mas é concebido no engano e no pecado. O que ela deveria fazer? Ela deveria ficar com esse bebê? Se ela o mantivesse, seria um vínculo que a ligaria ao seu passado doloroso. Toda vez que ela o via, ela se lembrava de seu pai que cortou suas moedas. E ela se lembrava de sua traição. Mas se ela fosse embora, não ficaria satisfeita. Era seu filho, uma criaturinha inocente. Que crime isso tem? Karina está em um dilema. Ela chorou por seu destino ainda não nascido. Chorou pelo feto que sofreu infortúnio. Sua mãe abraçou o filho nos braços, confortando-a. Filho, não chore mais, aconteça o que acontecer. Seus pais estão aqui com você, o bebê é inocente, ele é seu neto. Você nunca vai abandonar sua mãe. As palavras de sua mãe eram como um fluxo de calor, aquecendo o coração frio de Karina. Ela decidiu ficar com o bebê. Ela o criará sozinha. Dará todo o seu amor a ele para compensar as deficiências que ele sofrerá. Ela viverá para você. Deste lado, Vinícius não sabia que Karina estava grávida. Ele ainda estava imerso em álcool e tormento. Ele não aguentava mais esse silêncio aterrorizante. Ele tinha que ver Karina. Ele tinha que implorar por perdão. Embora soubesse que a esperança era frágil, ele ainda tinha que tentar. Ele reuniu coragem para ir à casa da avó de Karina. Assim que viu sua sombra no final do beco, seu sogro saiu correndo com uma vara, seu rosto olhando para o ar. Por que mais você está carregando seu rosto aqui? Saia daqui fora da minha vista. Minha família não tem um genro que perde a paciência como você. Vinícius caiu de joelhos no chão, lágrimas brotando em seus olhos. Pai, eu imploro. Eu sei que você está errado. Eu imploro que você me deixe conhecer Karina uma vez. Quero me desculpar com ela. Com licença? Você acha que um pedido de desculpa seu pode apagar todos os pecados que você cometeu? Você sabe o quanto você causou sofrimento à minha filha? Você sabe como fez toda a minha família se sentir mal com os vizinhos? Vá embora. Nunca mais apareça na minha frente. O velho disse enquanto levantava o bastão para acertar Vinícius. Sua sogra correu apressadamente para intervir. Vovô, acalme-se. Se houver alguma coisa, diga devagar, não faça barulho, os vizinhos vão rir disso. Então ele se virou para Vinícius e disse: Vinícius, vá para casa, agora não é a hora certa para conversar. Karina está muito animada, deixe-a ter tempo para se acalmar. Ele fechou os olhos, esperando a morte chegar. Mas naquele momento, a imagem de Karina veio à sua mente novamente.
Ele se lembrou de seu sorriso, seus olhos. Ele percebeu que não poderia morrer. Você tem que viver para expiar seus erros. Ele teve que viver para implorar pelo perdão de Karina. Embora soubesse que era impossível, ele tentou nadar até a costa e cambaleou para casa. Ele sabia que o caminho à frente era longo e cheio de espinhos, mas ele tinha que enfrentá-lo. Ele não podia mais fugir. Nos dias após a partida de Karina, Vinícius viveu como uma sombra. Ele não é mais um homem com ombros largos, costas compridas, tão firme quanto um pilar na casa. Ele estava mais magro, seus olhos afundados profundamente, e estava sempre vermelho por falta de sono e álcool. A casa de 3 compartimentos agora é assustadoramente espaçosa e vazia. Todos os itens da casa ainda estão lá, ainda carregando o calor de Karina. O pente de osso que ela usava para pentear o cabelo ainda estava na penteadeira. Os tamancos de madeira que ela costuma usar ainda são deixados no canto do verão. Cada item era como uma agulha no coração de Vinícius, lembrando-o do terrível pecado que havia cometido. Ele correu para o trabalho como um louco. Ele foi para o campo quando o orvalho da manhã não se dissipou, trabalhando duro até escurecer antes de retornar. Ele arou, capinou, carregou-o, fez todo o trabalho mais pesado, espremeu suas forças. Ele espera que, quando seu corpo estiver cansado, sua mente não tenha mais espaço para pensamentos dolorosos e atormentadores. Mas ele estava errado. Quanto mais cansado estava, mais acordado ficava. À noite, deitado sozinho no leito frio do casamento, imagens do passado pareciam atormentá-lo novamente. Ele viu a imagem de Karina sorrindo gentilmente, remendando sua camisa rasgada. Ele viu a imagem de uma inocente Josiane no aldaie de uma colegial. Então, ele viu a imagem de 2 corpos nus enrolados um no outro na noite chuvosa. Essas imagens continuavam se entrelaçando, misturando-se umas com as outras, torturando sua mente, fazendo-o não dormir à noite. Ele procurou vinho, bebeu como um homem sedento. Ele bebeu para esquecer a dura realidade, para esquecer seus pecados. Mas o álcool não o ajudou a esquecer, mas apenas tornou a dor mais profunda, o tormento mais amargo. Bêbado, ele chorou novamente. Ele chorou como uma criança. Ele chamou o nome de Karina em vão. Ele deu um soco na mão contra a parede e sangrou, amaldiçoando-se como um bastardo, um animal. Os aldeões agora olham para ele com um olhar diferente. Não mais o olhar respeitoso e afetuoso de um jovem trabalhador e gentil. Em vez disso, era um olhar de desprezo e desprezo. Eles sussurraram pelas costas, apontando para fofocas. Toda vez que ele passava, eles ficavam em silêncio e depois se entreolhavam. As crianças que costumavam enrolar tangerinas em volta dele, agora, quando o veem, têm medo de fugir. Ele se tornou uma pessoa alienada e isolada por toda a aldeia. Ele era como um leproso. Todos tinham medo de infectar sua doença suja. Seus amigos íntimos que costumavam beber e jogar xadrez com ele agora também o evitam. Eles têm medo de serem expostos, medo de serem combatidos pelo mundo. Vinícius está completamente sozinho. Ele estava sozinho em sua própria casa, sozinho no meio de toda a aldeia. Essa solidão era ainda mais aterrorizante do que o castigo do chicote. Isso roeu sua alma, fazendo-o afundar cada vez mais no desespero. Enquanto isso, na casa de sua avó, Karina também vive dias igualmente dolorosos. Ela não chorou, ela não gritou, ela não quebrou coisas. Ela estava apenas em silêncio, um silêncio aterrorizante. Ela era como uma estátua de pedra, sem emoção, sem vitalidade. Ela não falava com ninguém, apenas ficava sentada em um canto o dia todo, seus olhos olhando sem rumo para o quintal. Seus pais olharam para ela e seus corações doíam como cortes. Eles amavam a filha, mas também estavam zangados com o genro e a filha mimada. O ar na casa estava sempre pesado e tenso, como se as cordas estivessem prestes a quebrar. Sua mãe escolheu repetidamente conselhos e conforto. Filho,
Você tem que comer e beber. Como você pode viver se continuar a se torturar assim? Karina apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo novamente. Ela não conseguia engolir, e quando colocou a tigela de arroz na boca, sua garganta engasgou novamente e seu peito doeu novamente. A visão de seu marido e irmã, enrolados um no outro em seu próprio leito nupcial, continuava aparecendo, assombrando-a. Era como uma faca afiada, cortando para frente e para trás em seu coração já partido. Ela se sentiu tão estúpida, tão lamentável. Ela amava e confiava em seu marido de todo o coração, e tratava sua irmã como carne e osso. No entanto, eles a traem impiedosamente, pisoteando seu amor e sacrifício. A dor da traição é mais terrível do que mil facas. Não só a machucou fisicamente, mas também matou sua alma. As duas famílias, que antes eram próximas, agora se tornaram distantes e frias. Eles não podiam mais olhar um para o outro naturalmente. Entre eles há um buraco profundo que os separa, que é a morte de Josiane. Uma tragédia ocorreu, levando a muitas outras tragédias. A espiral de culpa e punição continua a girar, engolindo todos os envolvidos em uma tonelada de tragédias sem fim. A morte de Josiane é realmente o fim, ou é apenas o começo da série de dias mais sombrios e dolorosos que os aguardam pela frente? A barriga de Karina ficou cada vez maior, trazendo consigo uma criaturinha, uma esperança, mas também um testemunho indiscutível de um passado cheio de falhas. O tempo passou e, alguns meses após a morte de Josiane, a atmosfera de luto parecia ter se diluído no pequeno bairro. As pessoas têm novas histórias para falar, novas preocupações com que se preocupar. A vida ainda tem que continuar. Mas para as famílias de Karina e Vinícius, a dor ainda está lá, ardendo como uma brasa escondida nas cinzas. A morte da jovem traçou uma linha indelével, um abismo que separa as pessoas que antes eram mais próximas. Karina passou pelos dias mais difíceis. Agora, ela vive para seu filho. O bebê em seu ventre é a única fonte de motivação que a mantém de pé. Toda vez que ela sentia o chute suave de seu filho, um sentimento ilimitado de amor surgia em seu coração, acalmando algumas das feridas que ainda estavam sangrando. Ela costuma se sentar sozinha na varanda, esfregando as mãos levemente na barriga, sussurrando para os filhos. Ela me contou sobre os campos de arroz verdes, sobre as pipas voando no céu, sobre as coisas boas desta vida. Ela nunca mencionou o pai do bebê. Parecia que no mundo que ela estava tentando construir para sua mãe e filha, aquele homem não existia. Mas isso é apenas engano. À noite, quando ela estava sozinha enfrentando a escuridão, a imagem de Vinícius reapareceu, atormentando-a. Ela se lembrou de seus gestos carinhosos e palavras amorosas quando ele ainda estava salgado. Ela se lembrou de seu ombro firme, no qual costumava se apoiar quando estava cansada. Amor e ódio continuavam se entrelaçando, rasgando seu coração. Ela o odiava por traí-la, mas não podia negar que, no fundo, ainda tinha um pouco de pena dele. De vez em quando, ela ouvia os aldeões contarem histórias sobre Vinícius, que ele agora era como uma alma perdida, bêbado o dia todo, sem se importar com casas e campos. Que a casa do casal está agora tão desolada e fria quanto um túmulo. Ao ouvir essas coisas, seu coração ondulou com uma emoção complicada. Ela não se sentia regozijada, mas apenas amarga. Esta tragédia, quem é o vencedor no final? Não havia ninguém, todo mundo era um perdedor. Em uma tarde de final de outono, o tempo estava frio e Karina foi sozinha visitar o túmulo de Josiane. A sepultura está localizada no final do cemitério da aldeia, sob uma velha árvore de arroz. A grama começou a crescer verde na sepultura. Karina largou o buquê de crisântemos brancos e sentou-se ao lado dela. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando apenas para a estela de pedra, gravada com o nome e a fotografia de sua irmã. O rosto de Josiane na foto ainda tem um sorriso puro e inocente,
como se ela nunca tivesse se enredado em poeira nua. Olhando para mim, as lágrimas de Karina fluíram novamente. Josiane, ela soluçou. Estou indo vê-la. Você está com frio lá embaixo? Você tem rancor contra mim? Eu te odiava muito. Eu o odiava também. Ela pensou que nunca seria capaz de perdoar os dois. Mas agora, olhando para você, deitado aqui, frio, solitário, meu coração dói muito. Josiane, você está com raiva de mim? Por que você foi tão cruel comigo então? Se eu tivesse lido minha carta, se tivesse dito uma palavra de conforto para mim, talvez não tivesse feito essa coisa tola. Você está errado e também é culpado por sua morte. Por favor, me perdoe. Karina apenas ficou sentada lá, chorando e falando sozinha como uma louca. Ela derramou todo o seu coração, toda a dor, todo o tormento que havia suportado por muito tempo. Ela chorou por sua irmã, ela chorou por si mesma e chorou por seu filho, ainda não nascido. A garoa começou a cair, encharcando seus ombros. Ela ficou sentada ali, imóvel, como se quisesse usar essas lágrimas e a chuva fria para lavar todos os seus pecados e sofrimentos. Naquela tarde, no túmulo de sua irmã malfadada, pela primeira vez em tantos dias, Karina sentiu-se um pouco aliviada em seu coração. O ódio parecia ter se dissipado com lágrimas, deixando apenas tristeza e uma dura aceitação. Quanto a Vinícius, ele realmente chegou ao fundo do desespero. Desde a morte de Josiane, ele desmaiou completamente. Você não é mais humano. Ele vivia como um animal ferido, roendo a dor sozinho em uma caverna escura. Sua casa agora não passa de um chiqueiro, tigelas e pauzinhos mofados, roupas sujas jogadas indiscriminadamente, o cheiro de álcool, o cheiro de mofo, o fedor forte. Eu vou viver para expiar meus erros. Vou viver para compensar sua mãe, Karina. O pai de Karina olhou para o noivo que estava ajoelhado a seus pés, chorando amargamente. Ele não disse nada, apenas suspirou por uma hora e depois virou as costas e saiu. O perdão ainda está muito longe, mas pelo menos as portas do inferno se fecharam atrás das costas de Vinícius. À sua frente estava uma longa, acidentada e espinhosa estrada de expiação. Ele não sabia se tinha forças para ir até o fim. Ele também não sabe se Karina aceitará seu retorno. Mas ele sabia de uma coisa com certeza. Ele tinha que viver. Ele deve viver para assumir suas responsabilidades, para pagar a dívida de bondade e pecado que ele tomou emprestado de sua vida. Um novo germe de vida estava crescendo, e para isso, ele teve que aprender a ser humano novamente. As palavras de seu sogro não apenas tiraram Vinícius da foice da morte, mas também semearam uma semente de responsabilidade em sua alma estéril. Ele não tinha motivos para morrer, mas o caminho à frente era mais árduo do que a morte. É o caminho da expiação. Vinícius não tocou mais em uma gota de vinho. A garrafa de vinho, sua amizade por tanto tempo, foi quebrada por ele no canto do jardim. Ele começou a limpar sua vida, começando com a própria casa abandonada. Ele esfregou, limpou, reorganizou tudo como quando Karina estava em casa. Ele lavou as roupas mofadas e remendados rasgados. A casa perde gradualmente o cheiro de mofo e fedor, substituída pelo cheiro de sabão, sol e uma vida que está tentando reviver. Então ele foi para o campo. Os campos abandonados são arados, capinados e semeados por ele. Ele trabalhou desde o momento em que o sol ainda não havia nascido até que a lua estivesse no topo de sua cabeça. Ele não falava, não ria, apenas cometia erros. Seu corpo magro gradualmente se tornou firme. Sua pele estava preta e brilhante por causa do sol e do vento. Ele não era mais um fingidor bêbado, mas um camponês quieto, com uma tristeza profunda e sem fundo nos olhos. O trabalho agrícola agora não é para viver, mas uma forma de arrependimento. A cada golpe da enxada, ele parecia se punir. Com cada grão de grão que semeou, ele semeou uma oração pelas almas que havia despedaçado. Os aldeões ainda olhavam para ele com olhos curiosos, mas o desprezo
foi gradualmente substituído por um pouco de curiosidade e uma piedade reservada. Eles o viram mudar. Ele não se escondia mais de seus olhares. Ele enfrentou, aceitando-o como parte da punição que merecia. Ele vive de uma maneira diferente e separada. As pessoas não o veem mais reunindo amigos, não o ouvem mais rindo e falando. Ele era como uma sombra, andando silenciosamente entre o campo e a casa solitária. Ele não se atreveu a ir para a casa de sua ex-esposa. Ele sabia que não tinha as qualificações, mas algumas vezes por semana ele era visto esgueirando-se até o final da casa dos pais de sua esposa. Ele trouxe consigo os vegetais mais frescos, os maiores peixes que pescou, ou câmaras de banana madura. Ele os pendurou no portão e depois saiu silenciosamente, sem uma mensagem. Um dia, quando viu que a cerca havia caído, ele também a consertou silenciosamente tarde da noite. Os pais de Karina sabiam de tudo, viram tudo, não disseram nada, não pararam. O silêncio deles era uma aceitação reservada, uma porta que permanecia estreitamente aberta. Karina também sabia. Sua mãe lhe contou tudo. Ela ouviu. Seu coração estava confuso. A imagem do marido culpado nela começou a vacilar, substituída pela imagem de um homem que cometeu um erro, tentando usar suas ações para expiar seus erros. Ela não o odiava mais a ponto de queimar seu fígado. O ódio havia diminuído, dando lugar a uma imensa tristeza. Ela sentiu pena dele, de sua irmã e de si mesma. Um minuto de fraqueza empurrou todos eles para uma tragédia sem saída. Então chegou o dia em que Karina entrou em trabalho de parto. A dor contorcida a fez parecer morta e voltar à vida. No meio da dor, ela inconscientemente chamou o nome de Vinícius. Sua mãe ouviu e seu coração ficou triste. Ela sabia que sua filha ainda estava muito pesada com o marido. Observando sua filha lutar com dor, o pai de Karina cerrou os dentes e tomou uma decisão. Ele disse à esposa para ficar e cuidar das crianças, enquanto eu fugia à noite. Ele encontrou Vinícius sentado sozinho na varanda, seus olhos olhando para a distância em direção à lua. Karina está em trabalho de parto. Eu vou te dizer se você for. Vinícius se assustou, levantou-se, seu rosto mudou, ele estava feliz, preocupado e com medo. Ele gaguejou. Você pode ir? Ir ou não depende de você, mas eu lhe disse primeiro, se você for lá, você vai se comportar. Vinícius não disse mais uma palavra e seguiu apressadamente o sogro até a enfermaria do distrito. Quando chegou, não se atreveu a entrar, apenas ficou aninhado em uma árvore no quintal, com o coração queimando como fogo. Os campos e jardins estão abandonados. A grama crescida demais. As pessoas não reconheciam mais o fazendeiro trabalhador e saudável todos os dias, mas sim um homem barbudo com juba desgrenhada, que era magro como um pedaço de madeira, sempre cheirando fortemente a vinho. Ele não era apenas atormentado pelo pecado, mas também assombrado por alucinações. Todas as noites ele sonhava com Josiane, mas não com Josiane com seu corpo quente e sedutor nas noites desajeitadas. Ele viu Josiane pendurada no galho da árvore estelar, com os olhos arregalados e sem vida, olhando para ele. Ele viu Josiane aparecer, com o rosto roxo e frio, e o repreendeu. Por que você me trata assim? Você me matou. Ele gritou em seu sonho, então acordou assustado, encharcado de suor. Ele estava com medo. Ele estava com medo da escuridão. Ele estava com medo do silêncio. Ele estava com medo de sua própria imagem no espelho. Ele bebia cada vez mais. Bebia para esquecer aquelas terríveis alucinações. Mas quanto mais eles bebem, mais eles aparecem. Ele não conseguia mais distinguir entre realidade e sonhos. Ele havia atingido o limite final de resistência. Em uma noite chuvosa, Vinícius bebeu a última garrafa de vinho. Ele cambaleou para o quintal, de frente para o céu, pegando as gotas de chuva frias e amargas. Ele riu loucamente. Ele olhou para a avó de Karina, depois se ajoelhou, batendo a cabeça no chão molhado. Karina, me desculpe,
Josiane, me desculpe, estou indo até você. Ele correu para dentro de casa e encontrou a faca de moagem que usava para rachar lenha. Ele olhou para a lâmina afiada e, sem a menor hesitação, ergueu a faca até o pulso e fez um corte profundo. Sangue fresco jorrou, tingindo todo o chão de vermelho. Ele caiu, sua consciência desaparecendo gradualmente. Ele viu a imagem de Karina e Josiane aparecendo, sorrindo para ele. Ele sorriu também e finalmente foi libertado, mas seus números não acabaram. Na manhã seguinte, o pai de Karina teve que passar pela casa de Vinícius. Vendo que a porta da casa estava aberta enquanto ainda chovia, ele ficou desconfiado. Ele entrou, ligou algumas vezes, mas ninguém atendeu. Instintivamente, algo estava errado. Ele entrou. A cena à sua frente o surpreendeu. Vinícius estava deitado em uma poça de sangue, sua faca de moagem ao lado dele, sua respiração fraca. O pai de Karina era um homem íntegro e direto. Ele estava muito zangado com Vinícius. Queria espancá-lo até a morte, mas ao vê-lo deitado ali, dividido entre a vida e a morte, sua compaixão ressurgiu. Afinal, ele tinha sido seu genro. E mais importante, ele é o pai do neto que sua filha carrega no útero. Ele não podia me deixar morrer. Ele correu para pedir ajuda e Vinícius foi levado para a sala de emergência. Felizmente, a ferida não era muito profunda. Não atingiu a aorta, então ele passou do estágio crítico. Quando Vinícius recuperou a consciência, ele se viu deitado em sua cama. A casa foi limpa, arrumada, roupas sujas foram lavadas e secas. Ele ficou surpreso, sem entender quem havia feito essas coisas. Ele tentou se levantar, mas a ferida em sua mão latejou novamente. Fique quieto e descanse. Uma voz familiar soou. Vinícius se virou. Seu sogro estava sentado no canto, seu rosto inexpressivo. Vinícius estava em pânico, envergonhado, e não se atreveu a olhá-lo no rosto. Por que você está aqui? Se eu não tivesse vindo, você teria seguido Josiane, disse o velho, sua voz ainda rancorosa. Você vai morrer para escapar do crime? É tão fácil? Vinícius abaixou o rosto, lágrimas escorrendo de seus olhos. Eu não tenho mais um nariz para viver. Você cometeu muitos pecados. Vou morrer para ficar livre de dívidas. Você acha que está sem dívidas quando morrer? O pai de Karina grunhiu. A dívida que você causou, você tem que viver e pagar. Você sabe que Karina está grávida? As palavras de seu sogro foram como um raio que atingiu os ouvidos de Vinícius. Ele olhou para cima, com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. O que você diz? Karina está grávida? Sim, está carregando uma gota do seu sangue. Ele já havia sofrido muito. Não posso deixá-lo perder o pai. Você deve viver, não para você, mas para seu filho. Você deve viver para pagar suas dívidas com Karina, com Josiane e com seu filho ainda não nascido. Vinícius ficou atordoado. Ele tem um filho, está prestes a se tornar pai. Essa notícia é uma felicidade sem limites e uma dor extrema. Feliz porque ele sabe que não está mais sozinho neste mundo. Dói porque ele sabe que não merece essa felicidade. Ele havia causado muita dor à mãe do bebê. Ele olhou para o sogro e se ajoelhou lentamente ao lado da cama, com lágrimas escorrendo como chuva. Mas desta vez, não são lágrimas de autodestruição, de desespero, mas lágrimas de arrependimento, de iluminação. Ele havia sido arrancado do abismo da morte, recebera uma razão para viver, uma razão dolorosa, mas também sagrada. Eu entendo, ele soluçou. Eu vou viver para expiar meus erros. Vou viver para compensar sua mãe, Karina. O pai de Karina olhou para o noivo que estava ajoelhado a seus pés, chorando amargamente. Ele não disse nada, apenas suspirou por uma hora e depois virou as costas e saiu. O perdão ainda está muito longe, mas pelo menos as portas do inferno se fecharam atrás das costas de Vinícius. À sua frente estava uma longa, acidentada e espinhosa estrada de expiação.
Ele não sabia se tinha forças para ir até o fim. Ele também não sabe se Karina aceitará seu retorno, mas ele sabia de uma coisa com certeza: ele tinha que viver. Ele deve viver para assumir suas responsabilidades, para pagar a dívida de bondade e pecado que ele tomou emprestado de sua vida. Um novo germe de vida estava crescendo, e para isso, ele teve que aprender a ser humano novamente. As palavras de seu sogro não apenas tiraram Vinícius da foice da morte, mas também semearam uma semente de responsabilidade em sua alma estéril. Ele não tinha motivos para morrer, mas o caminho à frente era mais árduo do que a morte. É o caminho da expiação. Vinícius não tocou mais em uma gota de vinho. A garrafa de vinho, sua amizade por tanto tempo, foi quebrada por ele no canto do jardim. Ele começou a limpar sua vida, começando com a própria casa abandonada. Ele esfregou, limpou, reorganizou tudo como quando Karina estava em casa. Ele lavou as roupas mofadas e remendados rasgados. A casa perde gradualmente o cheiro de mofo e fedor, substituída pelo cheiro de sabão, sol e uma vida que está tentando reviver. Então ele foi para o campo. Os campos abandonados são arados, capinados e semeados por ele. Ele trabalhou desde o momento em que o sol ainda não havia nascido até que a lua estivesse no topo de sua cabeça. Ele não falava, não ria, apenas cometia erros. Seu corpo magro gradualmente se tornou firme. Sua pele estava preta e brilhante por causa do sol e do vento. Ele não era mais um fingidor bêbado, mas um camponês quieto, com uma tristeza profunda e sem fundo nos olhos. O trabalho agrícola agora não é para viver, mas uma forma de arrependimento. A cada golpe da enxada, ele parecia se punir. Com cada grão de grão que semeou, ele semeou uma oração pelas almas que havia despedaçado. Os aldeões ainda olhavam para ele com olhos curiosos, mas o desprezo foi gradualmente substituído por um pouco de curiosidade e uma piedade reservada. Eles o viram mudar. Ele não se escondia mais de seus olhares. Ele enfrentou, aceitando-o como parte da punição que merecia. Ele vive de uma maneira diferente e separada. As pessoas não o veem mais reunindo amigos, não o ouvem mais rindo e falando. Ele era como uma sombra, andando silenciosamente entre o campo e a casa solitária. Ele não se atreveu a ir para a casa de sua ex-esposa. Ele sabia que não tinha as qualificações, mas algumas vezes por semana ele era visto esgueirando-se até o final da casa dos pais de sua esposa. Ele trouxe consigo os vegetais mais frescos, os maiores peixes que pescou ou câmaras de banana madura. Ele os pendurou no portão e depois saiu silenciosamente, sem uma mensagem. Um dia, quando viu que a cerca havia caído, ele também a consertou silenciosamente tarde da noite. Os pais de Karina sabiam de tudo, viram tudo, não disseram nada, não pararam. O silêncio deles era uma aceitação reservada, uma porta que permanecia estreitamente aberta. Karina também sabia. Sua mãe lhe contou tudo. Ela ouviu. Seu coração estava confuso. A imagem do marido culpado nela começou a vacilar, substituída pela imagem de um homem que cometeu um erro, tentando usar suas ações para expiar seus erros. Ela não o odiava mais a ponto de queimar seu fígado. O ódio havia diminuído, dando lugar a uma imensa tristeza. Ela sentiu pena dele, de sua irmã e de si mesma. Um minuto de fraqueza empurrou todos eles para uma tragédia sem saída. Então chegou o dia em que Karina entrou em trabalho de parto. A dor contorcida a fez parecer morta e voltar à vida. No meio da dor, ela inconscientemente chamou o nome de Vinícius. Sua mãe ouviu e seu coração ficou triste. Ela sabia que sua filha ainda estava muito pesada com o marido. Observando sua filha lutar com dor, o pai de Karina cerrou os dentes e tomou uma decisão. Ele disse à esposa para ficar e cuidar das crianças, enquanto eu fugia à noite. Ele encontrou Vinícius sentado sozinho na varanda, seus olhos olhando para a distância em direção à lua. Karina está em trabalho de parto. Eu vou te dizer se você for. Vinícius se assustou, levantou-se, seu rosto mudou, ele estava feliz,
preocupado e com medo. Ele gaguejou. Você pode ir? Ir ou não depende de você. Mas eu lhe disse primeiro. Se você for lá, você vai se comportar. Vinícius não disse mais uma palavra e seguiu apressadamente o sogro até a enfermaria do distrito. Quando chegou, não se atreveu a entrar, apenas ficou aninhado em uma árvore no quintal, com o coração queimando como fogo. Ele ouviu Karina gritar de dor ecoando, seu coração sentindo como se alguém estivesse sufocando. Ele estava indefeso, ele só podia ficar ali, cruzando as mãos e orando ao Buda para que sua mãe e filha estivessem seguras. Durante toda aquela noite, ele ficou com os pés enterrados no quintal, apesar do amargo orvalho da noite. Foi a noite mais longa de sua vida, uma noite de espera, de arrependimento e de esperança frágil. Perto da manhã, o choro de uma criança soou, rasgando o silêncio da noite. Vinícius deu um suspiro de alívio, depois caiu de joelhos, suas lágrimas brotando. Ele havia se tornado pai. Depois de um tempo, a mãe de Karina saiu, seu rosto cansado e radiante. Ela viu Vinícius e disse: Mãe, você é redonda, você é quadrada. Um pau, assim como você. Vinícius ficou encantado e estava prestes a entrar, mas então parou. Ele não ousou. A mãe de Karina olhou para ele e suspirou. Entre, Karina quer ver você. Vinícius entrou na sala trêmulo. O cheiro de antissépticos, o cheiro de sangue e o cheiro de colostro se misturando. Karina estava deitada na cama, pálida e cansada, mas seus olhos brilhavam com uma ternura sem precedentes. Ao lado dela, uma pequena criatura estava dormindo. Vinícius ficou morto na porta, sem ousar dar um passo à frente. Ele temia que sua aparência contaminasse este espaço sagrado. Karina ouviu, ficou em silêncio por um longo tempo, e então falou, sua voz rouca e fraca, mas não havia mais ódio. Estou aqui para vê-lo. Apenas essa frase simples foi suficiente para fazer Vinícius explodir em lágrimas. Ele caminhou para a frente, seus pés pesados como pedras. Ele se ajoelhou ao lado da cama, olhando para o filhinho. Ele tinha olhos e nariz exatamente como você. Uma lágrima quente de Vinícius caiu em sua bochecha, fazendo-o tremer levemente. Ele apressadamente levantou a mão para cobrir a boca, tentando não deixar o grito sair da voz de Vinícius. Ele tinha um filho, uma conexão de sangue que não podia ser dividida. Karina olhou para ele, depois para o filho. Vou chamá-la de Anne, disse ela baixinho. Espero que sua vida seja pacífica no futuro, não passando por turbulências como seus pais. Vinícius acenou com a cabeça, sem palavras. Ele sabia que o nome não era apenas para ela, mas também um desejo de Karina para todos. Depois daquele dia, Karina não foi para a casa do marido. Ficou na casa dos pais para cuidar do filho, mas permitiu que Vinícius viesse visitá-lo. No início, ele só se atreveu a ficar do lado de fora da porta e olhar para dentro. Gradualmente, ele foi autorizado a entrar em casa, segurar seu filho e trocar a fralda de seu filho. Ele é desajeitado e desajeitado, mas em cada gesto ele contém um amor sem limites e uma profunda gratidão. O perdão não vem da noite para o dia. É um processo longo. Ainda havia uma distância invisível entre Vinícius e Karina, uma cicatriz chamada Josiane que nunca cicatrizaria. Eles não falam muito uns com os outros. Eles se comunicam através da criança. O amor apaixonado de meninos e meninas morreu a cada dia, substituído por um tipo diferente de afeto, um vínculo de responsabilidade, de amor e de amor pela criança comum. Um ano depois, no dia da morte de Josiane, as duas famílias foram juntas para o túmulo. Vinícius e Karina estavam de pé, um ao lado do outro, ao lado de uma criança Anne. Eles acenderam incenso para Josiane. E cada um deles perseguiu seus próprios pensamentos em seus corações. Vinícius implorou por perdão. Karina orou para que sua irmã fosse libertada. Não há mais ressentimento, apenas tristeza e nostalgia. Naquela tarde, depois de voltar do cemitério, Karina disse de repente a Vinícius: Amanhã
Você limpa a casa, você e eu voltaremos no fim de semana. Vinícius ficou atordoado, não acreditando em seus ouvidos. Ele olhou para Karina, seus olhos cheios de lágrimas. Karina não olhou para ele, apenas desviou o olhar silenciosamente. Você precisa ter o suficiente de mamãe e papai. Não foi uma confissão apaixonada. Não é perdão completo, mas é uma aceitação, um novo começo construído sobre os alicerces da ruína e da tragédia. Naquela noite, Vinícius não conseguiu dormir e foi sozinho para o túmulo de Josiane. Sentei-me lá, conversando com você por um longo tempo. Eu falei sobre Anne, sobre minhas mudanças, sobre a frágil esperança de uma casa de reunião. Sabendo que não merecia perdão, ele sussurrou: "Mas por você, pelo bem de Karina, vou tentar viver uma vida melhor. Eu vou viver a sua parte também. Josiane, descanse em paz." Uma leve brisa soprou, fazendo a folhagem farfalhar como resposta. Sua vida posterior não foi um conto de fadas. Haverá momentos em que o triste passado voltará novamente. Haverá momentos em que o silêncio cobrirá a casa. O fantasma de Josiane nunca se dissipará completamente. Será para sempre uma parte de suas vidas, um lembrete de erros irreparáveis. Mas eles aprenderam a conviver com isso. Eles não tentam esquecer o passado, mas aprendem a aceitá-lo e seguir em frente. Como eles também têm o bebê Anne, a criança é paz, esperança e o vínculo que os conecta. Existem erros que carregamos conosco ao longo de nossas vidas, mas também existem germes vitais que nos ajudam a aprender a carregar esses erros e seguir em frente. Ainda há um longo caminho pela frente, mas pelo menos eles não estão mais sozinhos na jornada para expiar seus pecados e encontrar paz de espírito. 5 anos depois, o tempo tem um poder estranho. Não pode apagar cicatrizes, mas pode torná-las menos dolorosas. Não faz as pessoas esquecerem o passado, mas ensina as pessoas a viver com ele. A casa de 3 compartimentos de Vinícius e Karina agora está sempre fervilhando com as risadas do pequeno Anne. Ele tem 5 anos, é bonito, ágil e, como seu pai, como um escultor. É o sol, o centro de toda a família, o vínculo invisível, mais forte, que mantém 2 pessoas que já foram quebradas. Suas vidas seguiram uma trajetória calma. De manhã, Vinícius foi para o campo. Karina ficou em casa para comer e beber e cuidar dos filhos. À tarde, toda a boa família se reuniu em torno da bandeja de arroz. Na superfície, eles são como muitas outras famílias comuns da aldeia. Mas apenas os insiders entendem, sob a superfície daquele lago tranquilo, há um abismo de memórias inesquecíveis. Entre Vinícius e Karina, não há mais o mesmo amor apaixonado que era no início. Esse fogo foi extinto naquela fatídica noite chuvosa todos os anos. Em vez disso, é outro tipo de afeto, cultivado pelo amor, responsabilidade e amor pelas crianças. Eles não conversavam muito um com o outro, principalmente histórias sobre o bebê Tito. Seus olhos não eram mais apaixonados, mas havia simpatia e uma tristeza comum que ambos entendiam. Eles são como 2 companheiros, carregando um passado pesado juntos e trabalhando juntos em direção a um único futuro, que é o bebê Tito. Tan realmente se tornou um homem diferente. Ele é calmo, quieto, mas vive com muita responsabilidade. Ele nunca tocou em uma gota de vinho. Além de trabalhar duro no campo, ele dedica sua mente a cuidar e ensinar seu filho. Quero compensar tudo. Quero dar a ela a melhor vida para compensar os erros que cometi com a mãe dela. Com a família de sua esposa, ele sempre mantém uma atitude respeitosa e grata. Ele sabia que sem a tolerância deles, ele não teria tido a chance de reconstruir sua vida. Uma noite, depois do jantar, o pequeno Tito de repente apontou para o altar, onde a fotografia de Josiane foi colocada ao lado das fotos de seus avós, e perguntou-se: "Pai, quem é essa mulher bonita?" O ar da casa desabou de repente. Vinícius e Karina se entreolharam confusos. Esta foi a primeira vez que ele perguntou sobre Josiane. Eles sabem que mais cedo ou mais tarde,
terão que enfrentar essa questão. Tan respirou fundo, segurou o filho nos braços e sua voz estava baixa. Essa é minha tia Josiane. Tia Josiane era a irmã mais nova de minha mãe. Ela foi para um lugar muito distante. Onde fica longe, pai? Por que você não volta para me visitar? O pequeno Tito perguntou inocentemente. Carina virou o rosto, escondendo uma lágrima que acabara de escorrer. Vinícius o abraçou com mais força, tentando evitar que sua voz tremesse. Fui a um lugar chamado Paraíso, onde era muito bonito, havia muitas flores, havia muitas borboletas. Tia Josiane lá em cima sempre cuidará e abençoará o Tito de meu pai, para ser saudável e obediente. Eu não posso te dizer a verdade. Essa verdade é cruel demais para uma criança. Existem segredos que terão que ser enterrados para sempre. O pequeno Tito assentiu, aparentemente entendendo. Ele não fez mais perguntas, mas a pergunta dela, inadvertidamente, despertou memórias dolorosas nos corações de Vinícius e Carina. Naquela noite, depois de adormecer, Carina não conseguia dormir. Ela suspirou levemente. Vinícius, deitado ao lado dele, também não dormiu. Ele se virou para agarrar a mão de sua esposa. Suas mãos estavam ásperas e calejadas de trabalhar, mas muito quentes. Você ainda está pensando? Ele perguntou suavemente. Não consigo esquecer, sussurrou Carina. Toda vez que olho para essa foto dele, me sinto culpada. Você é o culpado, disse Vinícius, sua voz cheia de tormento. É por sua causa. Eu devo a você e a Josiane uma vida inteira. Carina ficou em silêncio. Ela não culpou, ela não confortou. Ela apenas apertou a mão do marido levemente. Eles apenas ficam assim no escuro, de mãos dadas. Sem dizer mais palavras, eles entenderam o coração um do outro. Eles compartilham a mesma dor, carregam o mesmo fardo. Esse silêncio, sem ironia, é a conexão mais profunda entre os dois. Suas vidas continuarão a fluir como um rio silencioso. Não haverá ondas grandes, mas no fundo do rio sempre haverá as correntes subterrâneas do passado. Eles aceitaram isso. A felicidade para eles agora não é um romance apaixonado, mas ver seu filho crescer saudável todos os dias, poder sentar e comer uma refeição tranquila juntos, depois de um dia de trabalho duro. É um tipo incompleto de felicidade.